Bate-Papo está de volta na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar, em Ponte Nova. Tem uma galera em Caeté, em Minas Gerais, curtindo o programa. Então um abraço especial para todo mundo aí e para as várias cidades do Brasil que também recebem o nosso sinal. No programa de hoje, tudo colorido, Nas nossas redes sociais, além de comentar o tema do nosso bate-papo, você pode levar um presente dos nossos parceiros, olha só. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Tem cinema e pizza, galera. Então aproveite, vá lá, participe. Vamos então retomar aqui o nosso bate-papo. Agora vamos falar aqui, Tudo colorido. Esse é o tema de hoje. Você pode comentar aí Facebook, Twitter, da forma como você preferir, beleza? Bom, doutor Reinaldo, daltonismo falamos um pouquinho no primeiro bloco, já deu para fazer uma introdução. É uma condição hereditária, sempre? Bom, daltonismo é um nome genérico que se diz assim, pessoas que têm problemas de cores. Na verdade, o termo correto seria discromatopsia. Como é um nome muito complicado, a gente acaba falando de daltonismo mesmo. Então, na grande maioria dos casos, quase a totalidade, é uma doença, sim, genética e hereditária, ligada a um cromossoma X, que é aquele que dá origem a ser masculino ou feminino, É doença mesmo ou é um distúrbio? A gente pode falar como doença? Se você fosse considerar que é uma alteração genética, uma mutação, é uma doença. Só que ela traz um impacto muito pequeno sobre a saúde geral de um paciente, do indivíduo, Legal. Ele pode conviver muito bem com essa deficiência e sem trazer maiores transtornos, dependendo da ocupação que ele tenha na vida. Legal. O Yuri colocou a questão dele, Por exemplo, o vermelho aqui, ele estava enxergando bem, algumas cores no nosso cenário também. Pensando até sobre a percepção dele, assim, temos tipos de daltonismo? Temos três. A visão, como a gente considera sendo um sentido, ela é constituída, que é chamada teoria tricromática da cor. São células que detectam comprimentos de ondas que a gente chama de cor diferentes. Então, temos células que detectam o azul, células que detectam o verde, células que detectam o vermelho. Então, você pode ter deficiência em uma ou mais dessas células. Se você tiver deficiência em uma célula, um desses três tipos, você vai ter uma formação de uma deficiente das cores e você vai ter, então, três tipos diferentes de considerados daltonismo. Você tem aquele que é a deficiência do verde, que é a maioria, todos 70%, 75% dos indivíduos que têm uma deficiência de cores, não tem esse cone que detecta verde. Então, o mais comum é a deficiência com verde. Com verde. A outra mais comum é a deficiência do cone que detecta o vermelho, em torno aí de uns 20 e poucos por cento. E a deficiência do cone azul, que é muito rara. Então, aí você tem os nomes complicados, Deuteranotopia, protanopia e a tritanopia. Caramba, é mais fácil pra gente o daltonismo daltonismo mesmo, fica mais simples da gente falar. Fica mais fácil, Yuri? Já identificamos que... A origem do nome é porque é do médico, que estudou, Dalton, Vem daltonismo disso, Legal. Agora você, que trabalha com as cores, Temos aí diferenças, por exemplo. O que seria o sistema químico e físico da cor? Bom, isso aí são nomenclaturas que a gente usa no universo da arte, no universo do design, que seria o sistema RGB, que é o sistema luz, que é o sistema físico, física, luz, RGB. E o sistema químico, que seria cores pigmento, que é a tinta que se mistura para obter determinadas tonalidades, que é o sistema CMY, que a gente trabalha isso na gráfica, em alguma coisa. Ou então tem um outro sistema que é chamado de RIB, que é o mais tradicional das artes plásticas, que é o vermelho, o amarelo e o azul, que a gente faz as misturas desde a infância lá, que a gente chamava de sistema RIB, que é o sistema dessas cores de artes plásticas que a gente chama. Isso diferencia muito para quem está trabalhando, fazendo aquele trabalho, executando, para que haja um impacto com aquele interlocutor ali? Influencia, porque em primeiro lugar você precisa compreender esses universos para saber fazer as misturas, Pelo menos em cor pigmento você tem que compreender bem o universo para saber quais misturas você vai obter determinadas tonalidades, E também na questão de você trabalhar com softwares,
né? Se você está trabalhando com software no computador que projeta uma imagem RGB, né? Projeta uma imagem luz e não uma imagem em pigmento, você tem que saber como adequar aquelas cores que aparecem no seu monitor para uma impressão que vai sair depois. Então, tem regulagens que se faz no computador, nos monitores, para que na impressão que sai em CMY, né, pode aparecer tonalidades semelhantes ou mais próximas possível. Então, tem calibragens que eles fazem, né? Determinadas margens são calibradas exatamente como a impressora vai imprimir, né? Então, isso facilita um pouco o processo. Então, você tem que compreender esse universo. É engraçado que eu gosto de completar isso. Então, todo mundo fala CMYK, né? K é uma cor-chave. Né? Por isso que é o K, né? Em inglês, né? É uma cor-chave, que é aquilo que vai dar o contraste, vai aumentar o número de preto ali, vai aumentar a quantidade de contraste dentro daquela imagem. Mas o K geralmente só é utilizado nesse tipo de sistema para dar maior contraste, porque os pigmentos não são tão puros. Legal. Agora, tem uma calibragem na visão dos animais? Sim, bom, para a gente falar da visão dos animais, nós temos que pensar da seguinte maneira. A visão de cores evoluiu, né, para que os animais pudessem compreender melhor o ambiente no qual eles vivem. E a nossa visão evoluiu bem no início da formação, né, dos vertebrados, quando o olho dos vertebrados apareceu. E esse olho foi composto na sua estrutura por 4 tipos de cones. Então, os cones originais dos vertebrados são o vermelho, o verde, que não é o nosso verde, né? O verde de um anfíbio não é o nosso cone verde, o azul e o ultravioleta. A cor para esses animais, de uma forma geral, é formada por um composto de 4 cones diferentes, né? Então, da mesma maneira que nós compomos as cores com 3 cones e a pessoa que tem o daltonismo, por exemplo, não possui o verde, ela tem que compor as cores com só 2, por isso ela não enxerga todas as tonalidades que a gente que tem 3 enxerga. Na verdade, nós, né, humanos, somos daltônicos com relação a todos os outros vertebrados, porque eles têm um cone extra, que é o cone ultravioleta. Professor Bruno e suas revelações, né, gente? Isso. Então, o ser humano, teoricamente, seria um daltônico em relação aos animais. Os animais não mamíferos. Não mamíferos. Isso. Então, o que acontece? Na nossa história evolutiva, durante o período Mesozoico, os dinossauros dominaram amplamente o ambiente diurno na Terra. Então, nós mamíferos que evoluímos mais ou menos junto com os dinossauros, a gente, né, estou falando de nossos antepassados, teve que se adaptar extremamente ao ambiente noturno. E a nossa visão se adaptou dos nossos antepassados. Então, nós perdemos 2 cones, perdemos o verde, perdemos o ultravioleta, mas melhoramos os nossos bastonetes, que são os de percepção preto e branco. Mas eles são muito mais sensíveis à luz. Então, isso dá para os mamíferos uma visão noturna de alta qualidade. Os primatas evoluíram mais uma vez, né, quando eles se adaptaram a se alimentar, principalmente de frutos, né, nessa comunicação entre a árvore, né, que produz os frutos, e o mamífero, que é o dispersor da semente. Então, né, a maçã está vermelha ali, né, a laranja está lá amarelinha. Para quê? Para que o dispersor possa enxergar ela no meio da mata, encontrá-la com facilidade, se alimentar e transportar a semente daquela planta para outras áreas onde ela vai crescer e se desenvolver. E aí, então, o que aconteceu? Do nosso cone vermelho, evoluiu o verde. Ele é uma ligeira variação desse cone. Então, como ele é uma variação mais recente no processo evolutivo, por isso é mais comum que ela desapareça, né? E a pessoa seja o daltônico do verde, seja mais comum. O interessante é que nós, humanos, somos primatas do velho mundo, né? Os primatas que evoluíram na África, na Ásia, que temos essa visão assim. Os primatas da América do Sul têm uma visão similar, mas só as fêmeas. Vocês sabiam disso, gente? Estão assustados aí, né? O professor Bruno, ele tem essa capacidade de nos fazer revelações, sabe? Ao longo aí da nossa evolução. Isso. Bom, nós vamos voltar com mais isso. Falar sobre as fêmeas também, que tem uma característica interessante, né? No daltonismo, especificamente. Mas agora vamos ouvir música. Vamos lá, Dani? Vamos de mais uma? O que você vai mandar aí pra gente? Essa música, ela chama Pra Frente. É uma música também que fala dos sentidos, assim. Apesar de ser uma música
A gente fala de amor, né? O meu estilo é mais MPB, mais puxado para aquela MPB romântica, mas tem outras coisas também. E, em especial, essa música também eu falo um pouco de cores, assim, não cito as cores, mas tem falando também sobre um pouquinho do tema. E essa coisa dos sentidos que a gente está conversando aqui nos bastidores, que a música ela, né, dá o sentido de eu sinto um gosto um cheiro de bife, né, quando eu escuto esse som. Então ela essa coisa sensitiva da ela cor. tem a ver com essa coisa mais sensitiva assim mesmo. Legal, vamos falar sobre isso também no próximo bloco. Vamos lá de legal. mais música? Então vamos lá agora, Dani Ribeiro no Caleidoscópio. A sua presença altera as cores das coisas e inquieta meus olhos, e incomoda a minha voz. A sua grandeza me faz pensar que a beleza, quando aliada à nobreza de alma, entra mais fundo em nós. Seu cheiro de sexo, seu talento, em qualquer momento distante é ruim. O meu momento diante de ti é puro deleite, tesão, admiração. Coração bate diferente. Não pense que eu seja pra frente, mas é que quando eu sinto essas coisas, só sei dizer em canção. A sua presença altera as cores das coisas, inquieta meus olhos, incomoda a minha voz. A sua grandeza me faz pensar que a beleza, quando aliada à nobreza de alma, entra mais fundo em nós.